Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Hoje trataremos de um tema muito importante. Agora, abra sua mente e coração e vamos para mais uma maravilhosa aula. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar no material teológico fascinante que funciona quase como uma classe bíblica moderna, pensada justamente para equipar quem está encarando o ambiente acadêmico secular. Este texto base explora a fundo a relação entre a ciência moderna, a nossa bússola moral e a cosmovisão cristã, desconstruindo o que a fonte chama de a falácia do ateísmo. O conteúdo é denso e instigante, então vamos direto ao ponto. Imagina o seguinte cenário: se Deus realmente não existisse, o que mudaria na prática, no universo e na nossa própria vida? Essa é a grande pergunta existencial que o material joga logo de cara para quebrar qualquer ilusão de neutralidade filosófica. A fonte nos lembra que isso não é só um debate casual para um fim de noite. É, na verdade, a questão mais importante de toda a existência, porque a resposta muda completamente a base de tudo que a gente entende sobre propósito e valor. Para tentar responder a tudo isso, o nosso roteiro hoje está dividido em 5 pontos essenciais baseados no texto. A gente vai passar pela ilusão do ateísmo, investigar a raiz da incredulidade, olhar para a harmonia entre a ciência e o Criador, discutir o fundamento da moralidade e, por fim, o material entrega aquelas respostas super práticas e diretas para quem está lidando com as dúvidas no ambiente universitário. Então, começando logo pelo nosso primeiro grande tópico, a ilusão do ateísmo. Olha que contraste gigante este material nos traz. O argumento aqui é que tirar o Criador da jogada não é um detalhezinho neutro, é algo que muda radicalmente como a gente enxerga a realidade. De um lado, na visão de mundo cristã, a vida ganha um propósito final, a história tem uma direção clara e, claro, existe uma moralidade objetiva. Do outro lado, olhando por uma lente puramente materialista, a gente fica com um universo cego e indiferente, onde o certo e errado são só relativos e o destino final seria só um enorme vazio. A fonte deixa claro, é praticamente impossível viver de forma coerente pedindo por justiça de verdade em um mundo regido pelo puro acaso. E isso nos leva direto para a nossa segunda parte, a raiz da incredulidade. Aqui a análise muda o jogo. Em vez de focar só no debate intelectual, ela vai lá no Salmo 14 para fazer um diagnóstico muito mais espiritual. O texto diz que o insensato afirma no coração que não há Deus. E sabe qual é a palavra hebraica original para insensato? É Nabal. O detalhe crucial é que isso não aponta para falta de inteligência ou baixo QI. Na verdade, descreve uma deficiência moral. A fonte explica que esse é o ateu prático, sabe? Aquela pessoa que talvez até saiba da teoria, mas escolhe viver com autonomia total, como se Deus não se importasse. O problema, segundo o texto, não está na mente, e sim no desejo de independência absoluta. E para amarrar essa ideia, o material mostra como o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, mapeia esse declínio em 3 passos muito precisos. Tudo começa com a falta de gratidão. A pessoa olha a criação, entende a mensagem, mas escolhe não glorificar o Criador. Depois vem o que ele chama de obscuridade intelectual, que é quando os raciocínios ficam meio nulos, vazios, e o último passo é o mais triste: um coração obscurecido e totalmente insensível espiritualmente. Ou seja, a fonte argumenta que não é falta de dados científicos, é um processo ativo de abafar a verdade. E para reforçar essa tese, a análise traz o conceito teológico de sensus divinidatis. Basicamente, é uma intuição, um senso do divino que vem instalado de fábrica na experiência humana. É por isso que, olhando para a história, a humanidade é tão profundamente religiosa. A fonte aponta que tentar silenciar essa percepção interna exige um baita esforço psicológico constante. Quando se rejeita o Criador, o ser humano acaba fabricando rapidamente novos ídolos para adorar, seja o próprio ego, seja o dinheiro, o Estado ou até mesmo a ciência. E por falar em ciência, a gente entra agora no terceiro ponto da nossa análise: ciência e o Criador. A fonte faz questão de traçar uma linha bem clara entre ciência e cientificismo. A ciência, que é incrível, investiga como os processos da natureza funcionam. Já o cientificismo, olha só, é aquela crença de que só o método científico pode produzir conhecimento verdadeiro, tentando ditar o porquê de existirmos. Mas o material aponta uma falha lógica imensa aqui. A própria frase, só a ciência produz verdade, não pode ser provada dentro de um laboratório. Ou seja, é uma crença que se anula sozinha. Para ilustrar isso brilhantemente, o material resgata uma fala de Johannes Kepler, um verdadeiro gigante da revolução científica. Ele dizia que fazer ciência é literalmente
pensar os pensamentos de Deus depois dele. A análise nos lembra de algo muito esquecido hoje em dia. A ciência moderna nasceu num berço cristão. Mentes geniais como Isaac Newton e o próprio Kepler mergulhavam no estudo do universo justamente porque partiam da premissa de que um legislador racional tinha organizado tudo com leis matemáticas impecáveis. E o mais impressionante é que a ciência de hoje continua batendo nessa mesma tecla. As descobertas atuais não eliminam o Criador, muito pelo contrário. Estamos falando de constantes físicas com ajustes milimetricamente precisos, leis matemáticas que operam em todo lugar e uma complexidade biológica que é simplesmente fora do normal. O argumento central da fonte é que a probabilidade de tudo isso surgir do nada e o design absurdo que vemos na biologia apontam irresistivelmente para uma inteligência superior. A regra é clara: ordem exige mente e informação exige um projetista. Para ajudar estudantes a visualizarem isso, o texto traz uma analogia fantástica do reformador João Calvino, que chamava o universo de o teatro da glória de Deus. Pensa só, se a gente entra num teatro espetacular, cheio de luzes, com uma acústica perfeita, ninguém vai achar que aquilo ali apareceu depois de uma explosão acidental numa fábrica de tijolos, né? A estrutura toda grita que tem um arquiteto por trás. O material argumenta que a autoria de Deus é inegável para qualquer mente atenta que pare para observar os bastidores da criação. Isso nos guia para a nossa quarta sessão, o fundamento da nossa moralidade. A análise é bem dura nesse aspecto. Tentar criar um sistema de certo e errado totalmente isolado de um criador gera um colapso moral. Se a gente tem uma moralidade objetiva, coisas como crueldade ou injustiça são definitivamente erradas porque quebram o padrão de um legislador maior. Mas no naturalismo puro, onde a realidade é só matéria e energia, não tem bem ou mal absolutos. Um ato heróico maravilhoso ou um crime terrível seriam, no fim do dia, só moléculas se rearranjando de jeitos diferentes. A fonte destaca que ninguém consegue viver nessa frieza moral. A nossa busca desesperada por justiça na vida real denuncia que essa lei moral está escrita dentro de nós. E olha como a Bíblia é coerente nessa visão. O material faz um paralelo super interessante entre o Salmo 14 e Romanos capítulo 1. A causa do problema nos dois textos é exatamente a mesma: a vontade deliberada de ignorar a Deus. O efeito no intelecto é aquela insensatez que tenta se disfarçar de autonomia. E o efeito moral, que é o mais perigoso de todos, é que uma teologia ruim fatalmente transborda para uma moral corrompida. O texto argumenta que, sem uma âncora metafísica, a mente humana perde totalmente a base de onde tirar o que é justo e o que é perverso. Então, vamos para a nossa quinta e última parte, as respostas práticas para quem está com a cara nos livros. Com toda essa base montada, a fonte entra na linguagem do dia a dia para desmontar aquelas armadilhas clássicas que surgem na faculdade ou na escola. Sabe aquela velha falsa dicotomia de que a gente tem que escolher entre a ciência ou Deus? O material alerta sobre isso. Tem também o espantalho religioso, que tenta pintar a fé como pura ignorância intelectual. A análise lista ainda o uso da ridicularização emocional, o apelo equivocado a autoridades científicas para responder dúvidas de filosofia e a famosa tática de tentar jogar o ônus da prova sempre para o lado cristão. Reconhecer isso é o primeiro passo para ter debates muito mais inteligentes. Vamos colocar isso na prática com a dúvida que é, talvez, a campeã dos debates. Se Deus criou absolutamente tudo, quem foi que criou Deus? O texto pontua de forma genial que essa pergunta tenta prender o Criador nas mesmas regrinhas de causa e efeito que só valem para o nosso mundo físico. E a resposta sugerida pela fonte é impecável. Só as coisas que começam a existir é que precisam de uma causa. A definição bíblica mostra Deus como um eterno eu sou. Ele é transcendente e não foi criado. O argumento filosófico e acadêmico aqui é simples. O Criador não faz parte da matéria e não teve início. Portanto, a própria doutrina da criação se sustenta ao afirmar que ele simplesmente não exige um Criador. Outra objeção clássica que o material faz questão de analisar costuma vir com ares de fato absoluto em salas de aula. Mas a ciência já não provou de uma vez por todas que Deus não existe? Aqui a resposta da fonte pede que a gente entenda limites básicos. A ciência é uma ferramenta espetacular, projetada, veja bem, exclusivamente para estudar processos naturais, o que é físico. Agora, a existência de um ser que transcende tudo isso é puramente uma questão de metafísica. O texto argumenta que nenhum experimento num tubo de ensaio consegue pesar, medir ou refutar um ser que não é físico. Confundir essas duas coisas é considerado, segundo o material, um erro metodológico muito grave. E com isso, a gente vai fechando essa análise tão rica. O material mostra que esse debate é muito maior do que equações no quadro. A complexidade gigante da vida, a ordem impecável das leis do universo e a nossa própria consciência do certo e errado apontam claramente para um arquiteto.
A fonte conclui que o verdadeiro desafio aqui não é falta de prova. O desafio bate na porta da vontade humana. Diante dessa enorme sala de aula que é o cosmos, a provocação final do autor para todos nós é essa: o que cada pessoa vai escolher fazer com a verdade que está tão claramente revelada. É algo para se pensar profundamente. Muito obrigado por acompanharem mais esta apresentação conosco, um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado por estar conosco em mais essa oportunidade. Te esperamos na próxima oportunidade. Ajude o nosso canal a alcançar mais vidas. Curta, comente e compartilhe este vídeo com mais alguém. Tchau, pessoal!